Boa noite. Passar trote é crime. A lei prevê pagamentos de fiança, mas nenhum valor compensa a perda de uma vida por causa de uma brincadeira de mau gosto. Em Santos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, recebe mais de 700 trotes por mês. 2 em cada 10 ligações não procedem. Desse lado da linha, é difícil saber quando um chamado é trote ou não. Ainda mais quando a ligação tem muitos detalhes. Uma vez eu atendi uma moça solicitando uma ambulância para alguém que estava se afogando, ao lado do emissário submarino. Ela estava muito nervosa, dizia que a pessoa estava se debatendo na água e que já tinha um bombeiro ido tirá-la da água, só que precisava de uma ambulância, porque ela já devia estar se afogando há alguns minutos, né? E o médico, ele liberou a ambulância em alta prioridade, que correu pelo trânsito, né? Chegou o mais rápido possível ao local e não havia nada. Havia muitos turistas, né, na areia, na água, e ninguém viu nada disso que foi descrito para a gente. O SAMU registra 700 trotes por mês, 20% das ligações que recebe. Essa brincadeira de mau gosto é crime e pode comprometer o atendimento às emergências. Quando o trote acontece, eu estou desviando um recurso, muitas vezes de alta complexidade, para uma solicitação inexistente. Enquanto uma outra, no outro extremo, está passando por um agravo e a sua vida está dependendo desse recurso que está sendo mal utilizado, por conta, muitas vezes, de uma brincadeira. O custo dessa brincadeira ela tem um impacto significativo. Ela pode custar a vida de alguém. Para tentar conscientizar a população, a equipe do SAMU criou um projeto e realiza palestras gratuitas a instituições. Só é preciso agendar o dia e horário. É só fazer contato com o telefone do SAMU, 3222-3675, que aí a gente dá todo o procedimento, como deve agendar e proceder nessas situações. Ao sair da unidade, a equipe do SAMU 192 muitas vezes não sabe o que vai encontrar no destino da ocorrência. Esta central de atendimento recebe por mês 3.500 a 4.000 chamados. Santos também atende as cidades de Guarujá e Bertioga. Serviços indispensáveis para a comunidade, que também precisa saber a hora certa de acionar o Disque Emergência. Você pode ligar para o SAMU se você sentir que o usuário está exposto, a uma enfermidade, a dores, a um atropelamento, a um ferimento, sangrante principalmente, que já choca só de você ter um impacto visual. Você pode ligar para o SAMU. Na dúvida, você tem 193, você tem 190, você tem a Defesa Civil, você tem os bombeiros. Você só precisa conhecer, entender de que forma você pode utilizar. Mas sentiu que expôs o seu ente, que a pessoa está exposta, liga para o SAMU. Você vai se deparar com profissionais treinados e habilitados a lhe orientar. A tradicional imagem de Nossa Senhora de Fátima, que fica no Porto de Santos, completou hoje 66 anos. As homenagens começaram por volta das 13h30 da tarde. Devotos realizaram uma procissão da Igreja Nossa Senhora da Aparecida até a paróquia São Benedito, ambas na Avenida Afonso Pena, em Santos. É muita emoção. Eu agradeço por tudo. Uma missa foi celebrada pelo padre Francisco José Greco. Recebe Nossa Senhora de Fátima, lembrando esta consagração do nosso corpo, a Senhora, como aquela que nos vai apresentar a seu Filho. Ao fim da cerimônia, debaixo de uma chuva de pétalas de rosas, os devotos retornaram à procissão. Desta vez até o monumento de Nossa Senhora de Fátima, que fica no Porto. Lá foi realizada uma pequena celebração. Realizarmos a consagração deste monumento, nesse 38º aniversário, somos chamados também a celebrar esta data com todo fervor, com toda devoção. A histórica imagem do cais fica sobre uma rocha de granito e conta a história da aparição de Nossa Senhora às 3 crianças na cidade de Fátima, em Portugal, há 100 anos.
Pelo 4º ano seguido, a Associação Brasileira de Ciclistas promove campanha para a doação de bicicletas em parceria com o Fundo Social de Santos. A repórter Jéssica Santos tem os detalhes. O Paço Municipal na Praça Mauá, no centro de Santos, é um dos pontos de arrecadação. E para falar mais sobre essa campanha, eu converso agora com Gessé Teixeira, que é presidente da Associação Brasileira de Ciclistas. Gessé, são bicicletas novas e também usadas? São bicicletas novas que teoricamente são adquiridas nas lojas e também as usadas que as pessoas compram para os seus filhos, e muitos desses meninos já estão grandes, meninas já não cabem nem mais na bicicleta, né? Nós estamos recuperando essas bicicletas para fazer essa doação para as crianças que precisam nesse Natal. E qual o tamanho das bicicletas? Olha, os aros são 12, 16 e 20, são os aros infantis. Mas nós estamos à disposição para todas as doações que vierem, e eu tenho certeza absoluta que muitas crianças vão ficar felizes. E a doação pode ser feita até o dia 23 de dezembro e são vários pontos de arrecadação? Olha, até o dia 23 nós prorrogamos a data para dar tempo para os empresários, para as pessoas poderem correr, nos ajudar nesse sentido. O ponto principal nosso é no Parque Balneário, o Shopping Parque Balneário. Nós temos aqui no Paço Municipal, aqui na Praça Mauá. Nós também temos ali na Constituição 75, que é a ONG Sem Fronteira, nós temos mais 5 postos de arrecadação, que está no Facebook da Associação Brasileira de Ciclistas, todos os dados da campanha, e eu queria convidar a população, os empresários, para estar no dia da entrega, porque é importante não só doar, mas estar no dia junto com as crianças e elas saber de onde que partiu esse presente tão maravilhoso que vai ser o presente de Natal. Muito obrigada pelas informações, Gessé. Jéssica Santos para a Santa Cecília TV. Desde a década de 70, o Rebouças é ponto de diversão em Santos. Uma das atrações é o Castelinho, que ganhou novo visual. As crianças adoram brincar por aqui. Olha só, a alegria corre solta. A gente se diverte, faz as brincadeiras, faz tudo. A gente brinca de pega-pega, esconde-esconde, de polícia-ladrão. Essa cena já se repete há mais de 4 décadas. A Praça Engenheiro José Rebouças, na Ponta da Praia, se transformou em um parque de lazer urbano na década de 70. Mas o maior atrativo, desde aquela época, sempre foi este aqui. Com cores vivas e recheado de personagens, o Castelinho ficou ainda mais divertido. Tá bonito e legal. A revitalização do Castelinho faz parte da ação Reformando Sonhos, um braço do projeto Luan Vive, coordenado por Paulo Oshiro. Em 2015, em Santos, ele perdeu o filho, Luan, vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Mostrar para a sociedade que a gente pode sim fazer, a gente não precisa esperar que as pessoas venham e façam por nós. Não adianta a gente ficar sentado reclamando. Se a gente tem vontade de fazer, vamos fazer acontecer. A arte é do grafiteiro Carlos Silva Katz, que também abraçou o projeto com talento e criatividade. Foi muito legal pintar isso aqui, porque a imagem que eu tentei fazer é fazer com que todo mundo voltasse a ser criança, de forma lúdica, brincar com a imaginação. Foi isso que eu tentei fazer, com desenhos bem loucos, fugindo do convencional. E foi muito legal porque o projeto Luan Vive, ele tem um trabalho muito bonito. Ele, em vez de ficar falando que ninguém faz, reclamando da política, não, ele vai lá e faz acontecer, junta um monte de amigos, vai pintar uma escola que está feia, está deteriorada. Então eu acho que é muito bonito esse tipo de atitude. A Polícia Federal realizou operação na Câmara dos Deputados. Veja esta e outras notícias no Brasil em 1 minuto. O alvo da operação foram os deputados Carlos Henrique Gaguin, do Podemos, e Dulce Maria Miranda, do PMDB. A Polícia Federal cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão nos gabinetes, apartamentos funcionais em Brasília e residências no Tocantins, estado dos parlamentares. A Executiva Nacional do PSDB decidiu nesta quarta-feira apoiar a aprovação da reforma da Previdência durante reunião em Brasília. Foi o primeiro encontro dos tucanos sob o comando do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, defendeu que apenas o Ministério Público
fecha acordos de delação premiada com criminosos. Ele entende que, como parte em um processo penal, só o MP pode negociar redução de pena em um acordo de colaboração. O início das discussões da reforma da Previdência só deve acontecer em fevereiro do ano que vem. Sobre esse e outros assuntos, eu converso com o professor universitário, cientista político Iberê Cirna. Iberê, boa noite. O senador Romero Jucá deu uma declaração hoje reconhecendo, né? O governo reconheceu que não tem os 308 votos necessários e que a votação deve ficar para fevereiro do ano que vem, depois do recesso, né, da Câmara, que começa agora no final do ano. Você acredita que ainda é possível votar a reforma da Previdência e que o governo vai atingir os 308 votos? Porque a cada vez que se aproxima a eleição, mais difícil me parece fica, né, Iberê? Na verdade, tudo isso é uma incógnita, né? Quando você diz assim, ó, não vai ser possível, de repente, à madrugada, eles votam. Aqui tudo é possível no Congresso. Então, eu vejo que essa posição do PSDB, liberando, né, apoiando a reforma, coloca em xeque muitos dos 46 deputados que não votariam pela reforma. Essa é uma coisa complicada. O PSDB fechou questão, né, com a reforma, é a favor da reforma. Os 46 deputados do PSDB devem votar a favor, mas se votarem contra, não tem punição, ao contrário do que aconteceu com outros partidos que impuseram punições. Né? O PSD e o PTB impuseram expulsão para aqueles que não seguissem a orientação do partido. Então tudo é uma incógnita. Dizer que vai ficar para o ano que vem, fique muito atento, porque enquanto não encerrar o expediente deles, é possível que se vote de madrugada, todo mundo, nós todos dormindo, acordávamos no outro dia com os 308 votos. Então tudo é possível neste Congresso, lamentavelmente. A baixa popularidade do atual presidente, Michel Temer, pesou nisso, o Iberê? Ou, na realidade, eles perderam tempo quando apareceram as acusações para o presidente Temer, que abandonou um pouco a reforma para se preocupar em se defender? Na verdade, o balcão, né, como está faltando um pouco de dinheiro, fica muito na promessa, aquilo é um balcão de anúncios, de negócios. Obviamente, está um pouco preocupado com a baixa representatividade do governo. Não é bem isso. O que importa ali em Brasília são os jantares, os cafés da manhã, as promessas, entendeu? A troca de dentadura, caixa d'água, sei lá o que eles estão fazendo. Mas estão negociando, entendeu? Diariamente. Não tem nada a ver com o povo. O povo é um detalhe nesse processo. Como você mesmo disse, a qualquer momento pode ser que se consiga os 308 votos. Com certeza. É 22 que começa o recesso. Então tem um tempinho ainda aí. Tem umas madrugadas. Muito jantar, muito café da manhã. Tem umas madrugadas ainda. Outra reforma que também deve entrar em discussão é a reforma tributária, que prevê aí unificar impostos, tentar simplificar a legislação tributária brasileira. Tem possibilidade dessa reforma também ser pautada? Essa estava prevista para o ano que vem. Essa já fica para o ano que vem, mas em 2018 eles vão colocar isso em pauta. Porque todos os presidentes, Fernando Henrique, Dilma, Lula, todos tentaram fazer uma reforma tributária. A reforma tributária é uma coisa meio dolorosa, porque você tem filosoficamente, hoje, que os tributos estão em consumo. Então, tudo que você consome prejudica a classe menos abastecida. Né? A classe menor paga o imposto tal qual o outro. Existe uma filosofia de que nós teríamos que carregar, sim, no imposto de renda e na propriedade, no patrimônio, para que você possa dar uma aliviada embaixo. Por um outro lado, existe a história do IVA, né? Reunir pelo menos 9 numa mesma rubrica. E aí fica a preocupação assim. Existe no Brasil a corrupção sindrômica. O que é essa corrupção sindrômica? São as leis que existem, que ninguém entende, é inexequível, e aí você é obrigado a dar jeitinho. Não é a sistêmica, não. Não é a endêmica, é a terceiro tipo. Isto, a reforma tributária favorece muito essa corrupção sindrômica, que é dar jeito, fugir daqui, fugir de lá, porque nós temos uma carga muito elevada de 33% do PIB, né? A ideia, como você colocou, o princípio, né, é que nem, por exemplo, o trabalhador que ganha um salário mínimo
paga o mesmo imposto, sem dúvida, que o executivo que ganha, sei lá, 50 salários mínimos. Né? Porque, quer dizer, a taxação é a mesma. Né? Porque, na verdade, porque o tributo, é no consumo. O tributo é em cima do consumo. O pacote de feijão para um é o mesmo para o outro. Então, não. Mas aí você precisa ter coragem para encarar as grandes oligarquias, que são aqueles que têm uma maior renda e um maior patrimônio. Taxa de grandes fortunas, aquelas coisas todas que a gente já ouviu. Essa coisa não. Bom, o julgamento do ex-presidente Lula, em segunda instância, Iberê, no processo do triplex do Guarujá, foi marcado finalmente para janeiro, dia 24 de janeiro, é isso? Isso, 24. A defesa criticou a tramitação, dizendo que ela foi rápida demais. Foi realmente rápida demais? Quer dizer, a justiça que todo mundo anseia que seja rápida, eles são contra. Não, é melhor até para o Lula. Ele é inocente, então já se transforma. Ele diz que é inocente, se transforma em inocente logo em janeiro. Essa história, né? Acaba com isso, gente. Mas me parece que assim, 24, o Tribunal Federal vai julgar, vai fazer análise, o relator já preparou o seu voto, mas nós temos ainda o risco de um dos juízes pedir vistas. E aí? Se pedir vistas, então sentemos e aguardemos. Que não há prazo, né? Não há prazo. Mas, em contrapartida, se eles confirmarem a sentença de 9 anos, precisa ser mais de 8 para que seja preso, porque senão não vai, ainda tem os embargos declaratórios, ainda tem defesa. E aí, assim, essa dúvida, ele foi julgado em segunda instância, ele está na lei da ficha suja, ele não pode ser inelegível. E nem preso também, né? Porque tem a discussão no Supremo também se... Não é bem assim, porque o ministro aquele, o Gilmar, já fez uma análise lá dizendo que ser preso ou não é uma decisão do juiz, não é obrigatório. Não é obrigatório. A decisão do Supremo não determinou que seria obrigatória a prisão. Aí você tem mais uma coisinha. Você tem a lei da ficha limpa, ela vale para candidatos. E sabe quando é que ele vai ser candidato? Só em agosto. Até lá. Até lá ele não é candidato, não pode ser julgado pelo TSE, entendeu? E aí depois que ele for candidato homologado pela convenção, aí sim você vai fazer essa análise. E o TSE julga isso em quanto tempo? Aí é complicado. Teria que julgar até antes da eleição. Mesmo assim ele pode concorrer e julgar depois, e aí então você ser apenado depois de ser eleito presidente. Um exemplo. E aí ele perderia o cargo. Então a coisa ainda vai rolar muita Vamos falar discussão. Muito sobre isso ainda, né, Iberê? Muito. Bom, só para finalizar, o relator da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito da JBS, deputado Carlos Marum, desistiu de pedir o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do ex-chefe de gabinete dele, o Eduardo Pelela. Ele pediu a investigação dos dois. O que o Marum mudou de opinião? Porque acho que avisaram ele que não tinha acabado as flechas, aquelas famosas flechas que o Janot disse que tinha guardado, que tem bambu, lá vai flecha. De repente avisaram o Marum, ele nem dançou essa vez, ele até ficou quieto, ficou com os pezinhos parados. Ele deve ter dito o quê? Olha, é melhor não mexer com a fera, porque de repente tem mais flecha, vai vir outras e outras, então deixa quieto. O homem já está de férias mesmo. Vamos. Então, deixa o dito pelo não dito, que é melhor. Vamos assim que é melhor. Iberê, obrigado, viu, mais uma vez, e boa noite para você. O desfile das escolas de samba do Carnaval 2018 vai contar com a mesma infraestrutura deste ano. Haverá frisas destinadas ao público, o que vai garantir maior proximidade com os sambistas. As agremiações desfilam nos dias 2 e 3 de fevereiro na passarela Drauzio da Cruz, na Zona Noroeste. Você vai acompanhar ao vivo com exclusividade a transmissão dos desfiles dos grupos 1 e Especial aqui na Santa Cecília TV. O duo Choro de Bolso lança na próxima sexta-feira o álbum Entidade. Toda a graça e o requinte do choro em composições muito atuais. Marcos Canduta e Débora Gozzoli formaram o Choro de Bolso há 13 anos. Compor e gravar qualquer coisa que não seja comercial é difícil, dureza, né? Mas assim, a alegria é grande. Eles lançam esta semana o segundo CD da carreira, Entidade, que conta com a participação de grandes artistas. Esse é o nosso primeiro CD instrumental, apesar de ter 3 músicas cantadas, né, no CD.
são 15 músicas, 14 são minhas, uma é da Débora, né? Mas essa uma dela também é especial, porque é a única que está em 2 discos, vai vendo, né? E esse CD é o resultado assim de alguns anos compondo, né? Então tem música que nós gravamos que já está pronta há 15 anos, vai. E tem coisa que ficou pronta um mês antes de nós entrarmos no estúdio para começar a gravar, né? O show acontece na sexta-feira no Teatro do Sesc, que fica na Rua Conselheiro Ribas, 136, na Aparecida. Sexta-feira, dia 15, às 9 da noite, né, preços super populares, entre 5 e 17. Né, então estão todos convidados para ir lá, que a gente vai estar no palco, não só nós dois, mas vai ter piano, vai ter acordeon, vai ter bandolim, vai ter violoncelo. Kleber Cerrado vai cantar essas 3 músicas, então vai ser uma festa bonita. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias de Santos e região. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.